E o tema soja no Agricultura BR começa trazendo os destaques do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado na última sexta-feira. E como acontece desde a estreia do programa, você viu primeiro aqui no Agricultura BR. Só que esse relatório, ele tem uma situação bastante interessante. O relatório de junho e até mesmo o de julho, ele não é tão relevante assim para a produção norte-americana e, consequentemente, para os impactos daquilo que se tem sobre os negócios na Bolsa de Chicago. Tanto é que a Bolsa norte-americana, ela acabou fechando mais ou menos como abriu os negócios naquele dia. Em relação aos posicionamentos para a soja, são muito mais importantes os relatórios de agosto e setembro, quando a safra norte-americana de soja, milho, estão muito mais definidas. Entretanto, para o Brasil, em relação à temporada 16-17, já que os americanos estão na 17-18, mas em relação ao Brasil a 16-17, os números sim trouxeram fatores importantes para a soja e para milho. Eles confirmaram uma safra maior, em linha, inclusive, com aquilo que os órgãos nacionais, os órgãos brasileiros, vinham trazendo. Vamos mostrar agora um pouco a respeito desses dados em torno do Brasil, primeiramente para a soja, já que a agricultura brasileira é o único setor que podemos dizer, usar aquela expressão, lá vem o Brasil subindo a ladeira. A agricultura sobe, então temos aí uma produção maior em relação àquilo que era esperado pelos norte-americanos. Apesar de eles trazerem também já uma expectativa em torno da temporada 17-18, essa temporada ainda ela está sendo vista porque tem se comprado insumos, feito essas aquisições, mas ainda longe de ter um posicionamento mais firme em torno dela. Agora 16-17 não. Vieram os dados em 114 milhões de toneladas, extremamente parecido com os dados da Conab e também do IBGE. Vamos aos números então? Aqui nós trazemos os dados do Departamento Americano, você já viu na última sexta-feira no Agricultura BR, mostra na cor vermelha a safra 16-17, que aqui para o Brasil é mais importante até nesse momento do que a expressão do que pode ser a temporada 17-18. Observe que ela vem subindo, você já sabia disso, e junho, que é a última coluna vermelha, de junho de 16-17, já é expressa em 114 milhões de toneladas. O posicionamento dos norte-americanos em relação à produção brasileira de soja é que a 17-18 fique em 107 milhões de toneladas. Então, aqui um número que chama atenção são esses 114 milhões de toneladas de produção no Brasil, com uma situação que mostra principalmente uma produção um pouco maior no Rio Grande do Sul, mesmo com todas as chuvas que ocorreram sobre aquele estado. Em relação às exportações de soja feitas pelo Brasil, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos continua acreditando em um volume grande enviado ao exterior. Nesse relatório do mês de junho, o órgão voltou a elevar a expectativa de embarques para a temporada atual, a 16-17, e manteve o mesmo volume para a temporada 17-18, que já estava bem elevado. Vamos rever estes números então. Acompanhe comigo na sua tela, aqui nas colunas da cor em verde, você vê as projeções do órgão para os embarques de soja do Brasil na temporada atual, já na cor em vermelho para a safra que vem. Em relação à safra atual, os embarques tiveram a expectativa de volume aumentado entre maio e junho de 61 milhões e 900 mil toneladas para 62 milhões e 400 mil. Teve uma elevação significativa de 500 mil de toneladas de um mês para outro. Já em relação à temporada 17-18, o órgão continua estimando em 63 milhões e meio de toneladas o volume de soja que o Brasil vai vender ao exterior. E os números apresentados, como a gente já havia dito, pelo Departamento de Agricultura norte-americano, são muito parecidos com os números apresentados um dia antes pelo IBGE e também pela Conab. Acompanhem conosco. Os números aqui estão das três instituições. Nós temos 113 milhões 920 mil toneladas estimadas pela Conab para a temporada 2016-2017. O Departamento de Agricultura norte-americano estimou em 114 milhões de toneladas e o IBGE para o ano de 2017 estimou 113 milhões 870 mil toneladas. Aqui dados muito parecidos, muito próximos em relação à produção nacional, o que mostra que se chegou a um alinhamento do que deve ter sido mesmo a safra brasileira de soja na temporada.
E desde que o órgão dos Estados Unidos e a Conab divulgaram na semana passada suas novas projeções para a temporada 16-17 da soja no Brasil, os dados da Conab passaram a ficar mais interessantes para o país, porque a companhia estima uma produção levemente inferior ao que estimou o órgão norte-americano, mas um volume de exportação maior. Essa situação, portanto, é mais favorável ao sojicultor brasileiro, pois indica maior demanda e uma menor produção. A Conab, portanto, estima exportações na ordem de 63 milhões de toneladas. Já o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, como a gente já viu, em 62 milhões e 400 mil. Então, ao falarmos de soja e Brasil, temos esse cenário, um cenário no qual temos a maior produção, historicamente falando, brasileira de soja, uma comercialização baixa por conta de valores mais baixos que nós temos aqui no Brasil. A comercialização é menor frente à média dos últimos anos e também frente à temporada passada, e uma situação na qual o dólar pode apresentar oportunidades de vendas para o produtor rural brasileiro, para o sojicultor. Por que isso acontece? Por conta das movimentações, tanto internacional quanto também internas. No cenário internacional, essa semana teremos uma reunião importante do Banco Central norte-americano que deve trazer uma alta de juros. Entretanto, o próprio Banco Central norte-americano e o governo daquele país já haviam informado que teria mesmo um novo aumento em relação à taxa de juros. Então, de certo modo, isso já está precificado. Por outro lado, tem todas as questões ligadas ao governo de Donald Trump, que pode começar a sofrer pressões e até mesmo responder um processo de impeachment, e isso alteraria bastante o cenário com a moeda norte-americana. Mas isso fica no caminho ou na seara do que pode acontecer. O fator em relação ao câmbio está muito mais ligado ao Brasil e aos seus fatores políticos internos, principalmente relacionados ao governo do presidente Michel Temer.